Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma nação que, apesar de pequena no mapa, tem um impacto econômico gigantesco. Vamos desvendar a fascinante história econômica da Bélgica. Por séculos, muito antes de ser o país que conhecemos hoje, essa terra que a gente chama de Bélgica foi uma espécie de laboratório, um lugar de intensa experimentação econômica que acabou moldando o mundo de formas muito profundas. E é exatamente isso. A história econômica da Bélgica não é só sobre um país. É, na verdade, uma miniatura da história do capitalismo global. A gente consegue ver nela a ascensão e a queda de sistemas econômicos inteiros. Bom, nossa jornada começa lá na Idade Média. E aqui a gente já viu o primeiro grande movimento do que vamos chamar de pêndulo da riqueza. Nessa época, ele estava firmemente apontado para a região de Flandres, a parte de língua holandesa. Pensa só, enquanto a maior parte da Europa medieval ainda vivia da terra, num sistema feudal e agrário, Flandres já era outra história. Era um centro urbano sofisticadíssimo, quase um império pré-industrial. E o motor de tudo isso? Uma única commodity de luxo, tecidos de lã da melhor qualidade. Eles importavam a lã fina da Inglaterra, processavam e vendiam para toda a Europa. Isso gerou uma riqueza absurda para cidades como Bruges, Ghent e Ypres. Mas, claro, também trouxe problemas, como alguns dos primeiros conflitos trabalhistas em larga escala da história. Em algumas dessas cidades, mais da metade da população dependia diretamente dessa indústria para viver. E essa mentalidade inovadora da região fica clara aqui. O próprio termo que a gente usa para a Bolsa de Valores, Bourse, em francês, que virou Bolsa em português, vem do nome de uma família, os Van der Boers. Eles eram donos de uma estalagem em Bruges, onde os comerciantes se reuniam. E ali, eles não trocavam só mercadorias, não. Eles começaram a negociar o que hoje a gente chamaria de instrumentos financeiros. Ou seja, a Bolsa de Valores moderna não nasceu de um decreto real, mas da necessidade prática do comércio internacional, ali, no dia a dia. Só que essa era de ouro não durou para sempre. Uma combinação de fatores, uma verdadeira tempestade perfeita, levou ao declínio de Bruges. Primeiro, uma guerra econômica. A Inglaterra percebeu que podia processar a própria lã e começou a taxar as exportações. Depois, um desastre natural. O rio que ligava Bruges ao mar começou a assorear, literalmente sufocando o comércio. E assim, o dinheiro e o poder comercial foram embora, migrando para a cidade de Antuérpia, que tinha um porto melhor e políticas mais abertas. Agora vamos dar um salto no tempo, direto para o século XIX. A Revolução Industrial chegou com tudo. E aquele nosso pêndulo econômico, ele oscilou de forma dramática, dessa vez para o sul, para a região de língua francesa da Valônia. E aqui é que a história fica ainda mais interessante. A Bélgica não foi lá e simplesmente copiou o modelo britânico. Não. Ela pegou a ideia e a refez, de uma forma diferente. Enquanto a Grã-Bretanha focava em tecidos, com o dinheiro vindo das famílias ricas, a Bélgica apostou tudo na indústria pesada. A gente está falando de carvão, ferro e aço. Para fazer isso funcionar, eles criaram uma rede de ferrovias planejada pelo Estado, super eficiente e, o ponto crucial, uma forma totalmente revolucionária de financiamento. Então, para bancar essa indústria pesada que precisava de um capital absurdo, os belgas criaram algo novo. O primeiro banco de investimento do mundo, a Société Générale et Belgique, fundada em 1822. O modelo era genial. Eles pegavam os depósitos de poupança do público e, em vez de só emprestar, compravam ações de empresas industriais. Com isso, o banco não era só em credor, ele se tornava dono, controlando e coordenando os setores inteiros da economia. Isso permitiu que um país pequeno mobilizasse uma quantidade massiva de recursos. Esse boom industrial na Valônia criou uma divisão interna brutal. Enquanto o sul, com suas minas de carvão e siderúrgicas, ficava cada vez mais rico, o norte, a região de Flandres, foi deixado para trás. Virou a Irlanda do continente, uma terra pobre, agrária, que chegou a passar fome. Esse desequilíbrio profundo preparou o terreno para muitos dos conflitos que viriam depois. Com a indústria a todo vapor e o mercado interno já saturado, o capital belga começou a procurar oportunidades fora da Europa. E essa busca levou a um dos episódios coloniais mais sombrios e brutais da história. E aqui tem um detalhe chocante, e que faz toda a diferença. O Congo não era inicialmente uma colônia da Bélgica. Era, literalmente, a propriedade privada do rei Leopoldo II. Ele operava a região como seu feudo pessoal, um empreendimento de extração de riqueza numa escala inimaginável, tudo disfarçado de missão humanitária. A economia era toda baseada na borracha, cuja demanda explodiu com a invenção do pneu. O sistema era terrivelmente simples e direto. Havia uma demanda global por borracha, então a população local era forçada a cumprir cotas de extração desumanas. E como eles garantiam que as cotas seriam cumpridas? Com violência sistemática.
Mutilações, sequestros, práticas aterrorizantes. O resultado foi um lucro privado extremo para o rei e seus sócios, construído sobre um sofrimento humano indescritível. Isso nos leva a uma pergunta muito importante e complexa. No fim das contas, quem realmente se beneficiou de tudo isso? Foi a Bélgica como país? A resposta não é tão simples. Se a gente olhar só os cofres do governo belga, a resposta é não. O Estado Livre do Congo era uma entidade separada. Mas, se a gente olhar para os investidores privados e para a economia belga como um todo, aí a história é outra. O fluxo de riqueza para as mãos dos acionistas foi gigantesco, alimentando a economia belga por décadas. Passada a Segunda Guerra Mundial, o mapa econômico da Bélgica estava prestes a ser completamente redesenhado. Foi a virada mais dramática de todas, e o nosso pêndulo começou a oscilar de volta, com força total. As bases da economia da Valônia simplesmente desmoronaram. O carvão, que era o seu ouro negro, ficou caro demais para extrair e foi substituído pelo petróleo. A indústria deles era toda no interior, longe do mar. Enquanto isso, Flandres, com seus portos na costa, estava na posição perfeita para a nova era da globalização e do petróleo. As velhas holdings da Valônia não se modernizaram, enquanto Flandres abriu as portas e atraiu um investimento estrangeiro gigantesco. E existe um marco para essa virada histórica, um ano específico, 1966. Foi nesse ano que, pela primeira vez, o produto interno bruto por pessoa em Flandres ultrapassou o da Valônia. Foi um momento simbólico em que o pêndulo econômico oscilou, de forma decisiva, de volta para o norte. As consequências dessa reversão foram imediatas e, infelizmente, duradouras. O desemprego na Valônia disparou, tornando-se um problema crônico, estruturalmente o dobro do que era em Flandres. Uma ferida econômica que persiste até hoje. E então, como fica a economia belga hoje, depois de todas essas idas e vindas moldada por essas forças históricas tão poderosas? Hoje, a Bélgica tem uma economia hiperglobalizada. Para ter uma noção, as exportações representam mais de 80% do PIB. E o que eles vendem? O carro-chefe é a indústria química e farmacêutica, que é referência mundial, seguida por maquinário, equipamentos de transporte e produtos alimentícios. E quando a gente olha os números regionais de hoje, fica claro, o legado da grande reversão ainda é muito real. As diferenças econômicas são gritantes. Flandres tem um motor econômico focado em logística e químicos, e até falta mão de obra. Já a Valônia depende mais do setor público e aeroespacial e luta contra o desemprego estrutural. E Bruxelas? Bom, Bruxelas é um caso à parte. Esse PIB per capita altíssimo tem um detalhe importante. Ele é inflado pelo grande número de pessoas que moram em Flandres ou na Valônia, mas trabalham na capital. Dos tecidos medievais à biotecnologia de ponta, a história econômica da Bélgica é uma história de reinvenção constante, de um pêndulo que nunca para. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Depois de tantos séculos de oscilação, será que esse pêndulo um dia encontrará um novo equilíbrio?